Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 8 de maio de 2022, o programa Momento Espírita de número 901. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos assistir também através da internet, para isso acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e você pode ainda nos assistir através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui no programa Momento Espírita, na condição de convidada, Maria José Costa. A Maria José é palestrante espírita e trabalhadora do Centro Espírita Filhos do Peregrino, em São Carlos. Maria José, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado por mais uma vez fazer a gentileza de atender o nosso convite. Muito bom dia, Roberto, Zezinho, a todos os nossos companheiros que auxiliam na produção desse programa. E a todos os nossos ouvintes, onde estiverem, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, e que possamos todos juntos refletir um pouquinho sobre o tema de hoje, que é a missão da maternidade. Um beijo no coração de todos, que possamos fazer um bom proveito desse programa hoje. Maria José, você sabe que nós sempre iniciamos o Momento Espírita por uma prece. Você está convidada para fazê-la. Elevemos então o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que permita que espíritos bondosos, mensageiros de seu amor, possam estar conosco, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos levar até os nossos ouvintes a mensagem da paz, da harmonia, da responsabilidade que cabe a todos nós, como cristãos que somos, frente a tantos desafios do nosso mundo atual. Em Teu nome, Senhor, iniciamos esse nosso programa de hoje. Gratidão. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo nós estaremos abordando a missão da maternidade. O programa hoje está todo voltado para homenagem ao Dia das Mães. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro, nos traz uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier em louvor das mães. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar e, na nossa opinião, deve se dar, porque nós esperamos ansiosamente as suas participações através do nosso WhatsApp. Anote aí o número se ainda não o tem. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp,
você nos envia mensagens fazendo perguntas, sugerindo temas a serem abordados em programas vindouros, tecendo comentários, fazendo críticas construtivas, porque elas são bem-vindas também. Ou seja, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação desse programa há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho, que vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz nessa manhã de domingo é riscos e deveres. Riscos e deveres. Há quem diga que na Terra jamais surgiram tantas ocasiões para deslizes e quedas espirituais quanto hoje, ante o progresso científico que parece empalidecer as conquistas do sentimento. Conquanto várias épocas do passado humano hajam apresentado igualmente graves características de transição, digamos que sim. Destacamos semelhante tópico em torno da atualidade para considerar com os amigos domiciliados no plano físico que se o mundo atravessa agora duros tempos de crises e riscos para a alma, estes são também tempos para os mais belos testemunhos de compreensão e de amor, ocasiões para dádivas maiores de paciência e devotamento, perdão e espírito de serviço. Alguns companheiros terão aderido à aventura e ao desequilíbrio. A tentação de acompanhá-los talvez te visite o pensamento, mas em verdade terás suado o instante de oração, no qual, certo, precisarás recorrer à própria fé, para que permaneças fiel aos compromissos assumidos. É provável tenha visto familiares queridos abraçando episódios infelizes e, possivelmente, em alguma circunstância, terás desejado arredá-los de vez do próprio coração. No entanto, estarás no ensejo bendito de amá-los ainda mais, esperando que a renovação os alcance, reconduzindo-os ao caminho justo. Salientamos a expansão do pessimismo e do desespero. Entretanto, é razoável indagar de nós mesmos qual é a nossa contribuição para que semelhantes calamidades se façam extintas. Compreensível a nossa perplexidade diante de certas manifestações de violência nas paisagens sociais da vida moderna, mas não nos será lícito esquecer que nos achamos todos na hora de mais intensivamente compreender e mais servir. Emmanuel, do livro Paciência, de Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente Domingo das Mães para toda a família e para todos aqueles que estão nos assistindo, amigos e amigas do Momento Espírita. Parabenizamos todas as mães e ficamos felizes por estarem conosco nessa manhã de domingo, onde abordamos um tema relacionado às mães, a missão da maternidade. E quem vai nos falar desse tema, quem vai desdobrar esse tema para todos nós, é a nossa convidada, que já fez a prece inicial, Maria José. Maria José, fique à vontade, por favor. Bom, o Roberto me pediu para a gente falar um pouquinho sobre missão da maternidade. E para falar em missão, a gente tem que saber o que é missão. Aí eu fui procurar no dicionário. Missão: encargo, incumbência, compromisso, dever. E para a gente cumprir isso aí é necessário responsabilidade, com certeza. Mas, antes de falar das responsabilidades da mãe, vamos falar um pouquinho de que Deus nos ensina tudo que nós precisamos aprender através
das várias situações com que nós nos deparamos no decorrer da vida. O tempo todo, né? Os ensinamentos chegam até nós das formas mais variadas. Vamos pensar na maternidade. Uma mulher consegue ter um filho, quer dizer, gerar um filho sozinha. Ela tem o óvulo, mas para fecundar esse óvulo precisa de uma outra célula que não se encontra no corpo da mulher. É necessário a colaboração do elemento masculino para unir o espermatozoide com o óvulo para formar o ovo que vai dar origem ao ser. Nesse processo, então, é necessário a lei de colaboração. Desde o início, Deus nos ensina que ninguém faz nada sozinho, que nós precisamos da colaboração uns dos outros em todos os processos, né? Já é uma lição maravilhosa que a gente tem que parar para pensar, né? Que existe e que essa colaboração deve seguir durante todo o tempo, né? Então, a responsabilidade da maternidade não é só da mulher, é do homem também. Antigamente, as famílias, né? A mulher cuidava dos filhos e o homem trabalhava para sustentar a família. E era aquela coisa assim, pai e mãe tinha que ser obedecido, não tinha outro caminho. Aí, depois, as coisas foram mudando, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem visto os pais colaborando bastante na criação dos filhos. Isso é excelente, tanto para os pais como para os filhos. Mas vamos lá, vamos falar da mãe. A mãe tem no seu corpo o óvulo e todo um aparelho, todo o corpo formado para que haja o desenvolvimento de um ser, né? Então, quando há a fecundação e o óvulo se liga ao espermatozoide, nesse exato momento, o espírito o espírito que deve reencarnar é ligado a esse ovo. Por quê? A doutrina espírita nos explica que o perispírito, que é o princípio modelador biológico, é que vai determinar como vai ser esse corpo. Com a união do espírito ao ovo, vai começar então o desenvolvimento, e aí sim vai começar a multiplicação das células. Depois de um tempo, cada célula vai ser determinada para desenvolver alguma coisa. Um é o cérebro, o outro é o aparelho digestivo, o outro é a pele, o outro é os ossos e por aí vai. Mas quem determina isso é o modelo, o princípio modelador biológico, que é o perispírito, que já traz em si tudo aquilo que precisa ser desenvolvido em função de tudo que nós trazemos lá de trás das nossas encarnações anteriores, para formar um corpo exatamente como nós precisamos para nos desenvolver. Então, aí começa todo o processo de desenvolvimento do corpo. E nesse ponto, é bom que a gente fale de um assunto que é importantíssimo, antes de nós abordarmos outros assuntos, é sobre o aborto.
Hoje, a gente tem visto muito a luta para que se aprove o aborto em qualquer época da gestação. Mas é preciso que a gente pare para pensar um pouco sobre isso. Um pouco não, pensar muito da responsabilidade de retirar voluntariamente um ser em desenvolvimento. Existe o aborto espontâneo, a gente sabe que existe por uma série de razões, né? Problemas da mãe, físicos da mãe, muitas vezes o próprio espírito que precisa passar por um processo de rejeição, porque ele muitas vezes não cuidou da sua vida como deveria, muitas vezes desencarnou através do suicídio, então precisa aprender a valorizar a vida. Mas o aborto, como está sendo aprovado hoje, que tem países que aprovaram o aborto até já com 6 meses de gestação, é uma coisa seríssima. Então vamos olhar aqui no livro dos Espíritos, no capítulo sobre Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é no livro 3, capítulo 11, a pergunta 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Aí vem a resposta dos Espíritos. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas, entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Né? Então, a gente tem pelos livros psicografados pelo Chico Xavier e outros médiuns, muitas histórias de pais e mães que acompanham os filhos depois que desencarnam, eles continuam acompanhando os filhos enquanto ainda estão aqui no plano físico, cuidando, fazendo o possível para que esses filhos continuem no bom caminho, para que não percam a sua encarnação por causa de besteira, né? Então, essa abnegação vai longe, 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 longe. Tem até um livro, né, que eu gosto sempre de lembrar, que é o Ave Cristo, ditado pelo Emmanuel para o Chico, que tem o caso do Quinto Varro, que é um pai, que está muito preocupado com o filho, que já desencarnado, mas ainda muito apegado ao orgulho, à vaidade, às coisas só do plano físico, e só queria saber de diversões, enfim. Aí ele reencarna para depois, durante a sua encarnação, ter contato com esse filho para auxiliá-lo. E ele faz tudo que está ao alcance dele. Tudo que está ao alcance dele ele faz para ajudar esse filho. Mas só quando ele está desencarnando é que o filho vem a saber que ele é o pai dele. Aí depois de um tempo ele volta outra vez para renascer e ter contato com esse filho de novo. E
Lá para o finzinho que a gente vai ver que o filho vai reconhecer tudo que o pai fez por ele. Então, a gente precisa entender que por mais difícil que seja a situação e a sementinha está plantada, não importa o tempo que demore, ela vai brotar. Então, a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cuidar o melhor possível para que, plantando boas sementes, um dia, pode ser que brote rápido, pode ser que demore, mas um dia ela vai brotar. E o mérito de quem plantou e que fez o possível para cuidar dessa sementinha vai ser grande. Então, uma das responsabilidades de pai e mãe, não é só de mãe, é de pai e mãe. Aí tem uma outra pergunta, continuando, né? Aquela, a 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai ou mãe, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Aqui já está uma lição que a gente poderia falar sobre ela o tempo todo, né? Porque a gente tem a necessidade de primeiro se preparar para ser mãe. Hoje a gente vê muitas e muitas mocinhas, mocinhos que se envolvem em relacionamentos sexuais muito cedo. E aí acaba acontecendo uma gravidez e muitas vezes se recorre ou ao aborto ou ao abandono. Seja um abandono numa casa que recolhe crianças órfãs, seja deixa para a mãe ou para a avó cuidar e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Essa responsabilidade vai ser cobrada. Aí quando chega numa outra encarnação, tem uma vida difícil, complicada, aí reclama, ai, Deus não me ouve, não adianta eu rezar, imagina, Deus não existe, né? Então, tudo isso são coisas que precisam ser passadas para a nossa juventude, que está assim muito, 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 né? Ao vai da valsa, como se diz, né? Sem um acompanhamento mais firme, sem um cuidado, né? Então é preciso parar para pensar nisso antes de engravidar. Depois que engravidou, é preciso pensar numa outra coisa muito importante. O espírito do filho já está ligado à mãe, né? Então está ligado, onde a mãe vai, o filho vai. Onde a mãe esteja, o filho está junto, participando de tudo que está acontecendo. Ele já está passando por um processo de esquecimento, mas os sentimentos ele recebe o tempo todo. Então ele capta os sentimentos da mãe. Então, se há rejeição, se há amor, se há cuidado, a criança vai recebendo isso. Então, muitas vezes, a criança começa a se sentir rejeitada desde o nascimento, mas ela já está sendo rejeitada desde antes.
Porque, ai não, eu não queria ter ficado grávida, ai eu não queria essa criança, ai eu tiro, eu não tiro, o que eu faço? Ai, porque eu não quero, porque eu não gosto, né? Então isso é preciso também muito cuidado, porque acha que só fazer o pré-natal, tomar as vitaminas, se alimentar direito é suficiente. Não. O nosso pensamento e os nossos sentimentos, eles têm um poder incrível e interfere no desenvolvimento da criança. E outra coisa que interfere bastante no desenvolvimento desse filho que está ainda na barriga da mãe é o tipo de vida que a mãe leva. Tem um livro do André Luiz, que eu não estou me lembrando o nome agora, porque eu confundo muito os livros, mas tem um dele que ele conta um caso de uma moça que separou do marido, mas estava grávida e foi morar na casa de uma senhora amiga, só que ela levava uma vida boêmia. Ia para festas, tinha outros relacionamentos, bebia, fumava e fazia e acontecia. E por mais que essa senhora procurasse ajudar, e os bons espíritos também, não adiantava. Essa moça fazia e acontecia e não queria saber, apertava a barriga para não aparecer que estava grávida. E tudo isso foi interferindo muito negativamente no desenvolvimento da criança. Com isso, chegou um ponto em que não dava mais para continuar aquela gravidez, porque estava prejudicando muito o espírito reencarnante e o corpo em formação. Não ia dar para cumprir aquilo que estava planejado para a encarnação desse espírito. Então, com permissão superior, os espíritos protetores foram lá e desligaram o espírito da moça, o espírito da criança em formação. E o espírito foi enviado para o plano espiritual para ser tratado e a moça entrou num processo de aborto e acabou desencarnando. Olha o que uma vida desregrada pode fazer com uma criança. E com uma mãe, porque depois, nossa, imagina no plano espiritual o quanto ela teve que sofrer, quantas encarnações ela vai ter que passar para superar tudo isso. Então, são coisas importantes a se pensar nessa missão da maternidade, porque a responsabilidade é muito grande. Não é assim uma coisa, vai ter um filho, pronto. Aí preocupa com o enxoval, preocupa com a decoração do quarto, com as festas agora, hoje tem festa, né, para anunciar se é menino, se é menina, tem festa, chá de fralda, chá disso, chá daquilo, hoje é só festa, né? E a preparação psicológica, mental, espiritual? É importantíssima. Não dá para ser deixada de lado, não. Porque se você não tem enxoval, você empresta, você pede, você embrulha em pano, né? Jesus, quando nasceu, foi embrulhado em panos. E daí? Ele deixou de cumprir a missão dele porque ele não tinha a roupinha bonitinha para pôr? Não deixou. Né? Aliás, nos ensinou coisas maravilhosas, inclusive a lição da humildade, né? Que a gente ainda tem muito que aprender a esse respeito. Enfim, mas a gente tem que lembrar que mãe de acordo com as comparações que o Emmanuel faz, né? Ele faz uma lindíssima, que a mãe é o terreno onde Deus planta a semente de uma nova vida. Ó, é sério isso. É lindo e sério.
Então é importante que a gente pare para pensar nisso e se prepare para a gente levar mais a sério, né, essa missão da mediunidade. E aí, nossa, desculpa, não é mediunidade não, é maternidade. Confundi os termos. E falando de agora, né, que os pais, graças a Deus, participam mais dessa missão, eu separei alguns trechos de alguns livros para a gente parar para pensar um pouquinho. Do livro Jesus no Lar, ditado pelo Neio Lúcio, para o Chico Xavier, na segunda lição, A Escola das Almas, tem uma lição em que a sogra de Pedro pergunta para Jesus o que é o lar, o que é a família. Então Jesus, depois de algumas considerações, fala para ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Agora, a gente só pode conseguir isso com o apoio, o ensinamento, o cuidado de mãe e de pai. De mãe desde lá do comecinho, enquanto a criança ainda está na barriga da mãe, com todos os cuidados que são necessários, mas também do pai, para apoiar a mãe durante a gravidez, fazer todo o possível para que tenha uma gravidez tranquila, para essa criança se desenvolver bem, né? E depois, auxiliando na educação. Porque às vezes a gente pensa que dá uma boa alimentação, a roupa, a casa, a boa escola, que isso é suficiente. Mas não é. Isso é uma parte. É importante? É. Né? O cuidado médico, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante é o cuidado e o ensinamento, o exemplo moral. Isso é o mais importante. Então, é aí, no lar, que a gente vai desenvolver todas essas capacidades na criança. Tem aquelas que são renitentes e não vão aceitar, vão brigar, não vão aceitar de jeito nenhum, vai, né? Não quer saber de pai e de mãe, abandona o lar e etc, etc. Mas aquilo daquela história que eu contei do quinto vago, a semente está plantada. Se ela vai brotar nessa encarnação ou se vai brotar daqui muitas, não importa. O importante é que plantemos a semente, tá? E para encerrar, eu quero ler para nós uma lição que está no livro Minutos com Chico Xavier, escrito pelo José Carlos de Luca, Missão dos Pais. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Isso está no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier. Ditado para ele, para o Chico. A mensagem vinda das mais altas esferas espirituais traz um enfoque diferente à relação pais e filhos. Os pais, geralmente, se acham criadores e donos da prole, quando, na verdade, os filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, o único Criador de todos nós. Sob o ponto de vista da genética espiritual, os filhos são nossos irmãos e Deus, o Pai Criador de todos nós. Na verdade, né, a doutrina espírita nos explica que somos irmãos e a cada encarnação nós mudamos de papel
né? De pai, de mãe, de filho, de primo, de avô, de avó, né? De homem, de mulher. A gente muda a cada encarnação, a gente vai invertendo os papéis para passar por todos, né? Isso não diminui a importância dos genitores, ao contrário, revela que Deus lhes confiou uma tarefa toda especial, que é a de zelar pela vida do outro. Somente delegamos um trabalho especial a outro quando temos total de confiança nessa pessoa. Olha, se Deus permite que sejamos mães e pais, é porque Ele confia em nós. Olha só a responsabilidade. Sério. E se Deus confia seus filhos amados aos seus cuidados, é porque Ele sabe que poderemos nos desincumbir da tarefa com êxito e vivenciarmos uma experiência amorosa sem precedentes. Lembremos disso da próxima vez que estivermos preocupados com os problemas daqueles a quem Deus nos deu a missão de zelar. Os pais biológicos nunca estarão sozinhos no exercício da missão educadora da prole. Eles precisam se sentir parceiros de Deus, porque qualquer problema ou dificuldade com nossos filhos interessa primeiramente ao Pai que os criou. Olha só. O guia espiritual ainda nos diz que os pais são os zeladores das almas dos filhos. Isso quer dizer que a espiritualidade ressalta a importância de os genitores não se preocuparem apenas com a saúde física, mas também e principalmente com a saúde moral das crianças, alimentando-lhes a alma com amor, afeto e disciplina. Zelar pela alma dos filhos é muito mais do que simplesmente lhes proporcionar boa escola, comida balanceada, prática de esportes e diversão. É oferecer a eles um pedaço de nossa própria alma. E isso somente se faz por meio de exercícios de amor, renúncia e dedicação. E falando em renúncia e dedicação, eu quero também aqui lembrar os pais adotivos, que são importantíssimos. Aqueles que, apesar de não terem gerado esses filhos, os recebem com amor, com caridade, com dedicação, que são importantíssimos. Eu vivi uma experiência que me ensinou muito, 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 muito. Nós somos 5 irmãos, os 2 mais velhos já de volta para o plano espiritual. Mas, quando éramos bem pequenos, eu era mais nova, meu irmão mais velho tinha 14 anos, nossa mãe desencarnou, vítima do câncer. E eu e minha irmã fomos para a casa da minha avó, e meus irmãos ficaram com meu pai, mas eram cidades diferentes, estávamos separados. 3 anos depois, meu pai se casou novamente. E eu pude viver essa experiência de viver com um anjo que Deus colocou dentro de casa. Uma alma generosa, que cuidou de todos nós, fez tudo que uma mãe deve fazer, nos dando carinho, proteção, cuidado, exemplos maravilhosos de dedicação, de renúncia, de amor. Então, a gente tem que lembrar também nesse dia em que homenageamos as mães, tantas e tantas almas abnegadas, tantos anjos como esse que Deus colocou na nossa casa, em tantos e tantos lares por esse mundo afora,
Que Deus abençoe a elas e que ilumine esses filhos a reconhecer o coração generoso dessas mães. É isso que eu queria trazer para nós hoje, que cada mãe possa receber o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de que não tenham receio de, mesmo com filhos rebeldes, difíceis, complicados, exercer o amor e exemplificar o bem. Essa semente não vai se perder. Um beijo no coração de todos. Bom dia. Muito obrigado, Maria José. E agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que também é uma homenagem às mães. Mensagem de Emmanuel por meio de Chico Xavier em louvor das mães. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Em louvor das mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária. Não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o todo misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Emmanuel, psicografado por meio de Chico Xavier, no livro Cartas do Coração.
E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Casa Espírita Pequeninos de Jesus. Hoje, domingo, às 19 horas, palestra com Karina Granado, que estará abordando o tema Coragem e Felicidade. A palestra é presencial e será também transmitida ao vivo pelo YouTube. A Casa Espírita Pequeninos de Jesus fica na Rua Honduras 347, na Vila Brasília, em São Carlos. Palestra Zuz e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 15 de maio, a palestra será de Cláudia Gelenter, de Vinhedo, São Paulo, abordando o tema O Amor nos Laços de Família. Esse evento, Palestra Zuz e São Carlos, é realizado a cada 2 semanas, nos domingos, sempre às 17 horas, e é transmitido pelo Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também pelo YouTube. Palestra Zuz e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Olha, estamos aqui, amigos e amigas, mais uma vez convidando a vocês que ainda não são sócios do Clube do Livro Espírita que o façam, porque ao fazerem suas assinaturas, receberão mensalmente um livro espírita em suas casas, ou retirem na USE, se preferirem, por apenas R$18. Neste mês de maio, o livro que está sendo distribuído pelo Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região é Fonte Viva, a autoria do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier. Inscreva-se, ligue para a USE 33075495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda vá até a livraria na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro, em São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Amigos e amigas do Momento Espírita, sempre lemos ou ouvimos mensagens psicografadas pelo querido médium mineiro Chico Xavier. Mas hoje, Dia das Mães, uma vez que o programa está abordando a missão da maternidade, nós queremos destacar, em homenagem às mães, uma lição de autoria dele mesmo, Chico Xavier, enquanto estava encarnado, que encontramos no livro O Evangelho de Chico Xavier. O título é Das Mães e da Mãe Santíssima. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus, diz Chico Xavier. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá, diz o mineiro Chico Xavier, se depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e que dê à mãe brasileira esse espírito de heroísmo no lar, de sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que os outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil, num futuro próximo ou remoto. Nós lembramos disto porque no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, continua Chico Xavier, nós vemos, por exemplo, depois do Velho Testamento, depois da preparação do mundo pelos grandes profetas, começando de Moisés, nós vamos ver um fato muitíssimo interessante para nós todos. Depois da formação das bases da fé cristã, como que num serviço de pioneiros, num serviço de arredar pedras e fazer caminhos na selva do pensamento humano, nesta hora Deus
na sua infinita misericórdia, chamou os homens, mas do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo para cá, do reinado da graça que nós todos consideramos como sendo a vida na terra, desde o nascimento de Jesus, nós vemos a consideração que nosso Pai eterno dispensou à mulher. Quando a providência divina, por suas leis, decidiu enviar à terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos, nosso Senhor Jesus Cristo, não mandou chamar os césares romanos ou os filósofos gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo ou as que se mostravam na liderança da inteligência. Buscou uma jovem obscura e simples, conquanto admirável em sua pureza, aquela que nós todos na cristandade reverenciamos como sendo Mãe Santíssima e que em seu tempo não era senão singela menina e moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. A divina providência, diz ainda Chico, determinou assim que nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e nolo entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. Por outro lado, mais tarde vemos Jesus chamando outra mulher, e agora Maria de Magdala, que fora chamada por ele da vida mundana menos feliz para a vida espiritual superior, a fim de se encarregar da mensagem da ressurreição. Apareceu na ressurreição primeiro a ela, a Madalena, de certo para induzir os discípulos a reconhecerem o valor que ele atribui aos que se esforçam desarvorados por vencer as próprias fraquezas para se consagrarem com ele ao apostolado da redenção. A isso nos referimos, finaliza o Chico, para destacar o imenso, o profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela devemos aguardar a maior parcela da educação e reeducação de nossos sentimentos para uma vida melhor. A este propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento do mundo com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, esposa, educadora, irmã ou missionária do bem. Chico Xavier. Muito bem, momento agora de agradecimentos nossos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que participaram, que se manifestaram essa semana fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook e do YouTube da USE e também do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a vocês, Alexandra Camargo, Anne Samuel do Tangará, Andréa Ferrarini, Andréa Helva Iso, Ângela Zoro, Zenon Nunes, Cacilda da Chácara, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cláudia Zanin Garcia, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Daniela Alescrempe, Eliana Santana do Amaral, lá do Jardim dos Coqueiros, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, sempre presente aqui também, Helena Andretta, Hilário do Obreiros do Bem, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no centro aqui em São Carlos, José Carlos Espim da Vila Nery, José Carlos Manfredo da Vila Prado, Karina Bittencourt, Laura Bianchini da Vila Carme, Má Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria Cândida da Vila Nery, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Nery, Regina do Castelo Branco, Ricardo Morales, Ricardo Barbosa, Robinho Alves, Roseli Liana Gibote do Araucária, Rose Maria do Araci 2, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia também moradora no Centro, Estela Martins, Vando do Jardim Pacaembu, Walter de Jesus, lá do Mirante da Bela Vista e Vina Baroni, dentre outros.
Muito obrigado de coração a vocês todos e a vocês todas que gentilmente têm curtido, comentado, feito perguntas e principalmente compartilhado, pois com seus compartilhamentos nos ajudam a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, até mais lares, até mais irmãos e irmãs que recebem em seus corações a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Tudo graças a vocês que têm se empenhado em fazer os compartilhamentos com seus amigos e familiares. Muito obrigado de coração a todos. Muito bem, nós vamos agora retornar a palavra a Maria José. Vamos reabrir o seu microfone, o microfone da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News daqui na macro região, para que você, Maria José, que com tanta propriedade abordou a missão da maternidade, para que você possa, enfim, fazer as suas colocações finais e desde já, muito obrigado. Maria José, fique à vontade. Eu quero agradecer essa oportunidade que me foi dada da gente falar um pouquinho sobre isso. Teria tanta coisa que a gente gostaria de trazer e tantas outras pessoas que poderiam falar sobre esse tema muito mais e melhor, mas eu agradeço e quero encerrar lembrando da nossa Mãe Santíssima, aquele ser maravilhoso que Jesus nos legou como a mãe espiritual de todos nós. Quem puder pegar aquele livro Boa Nova, o último capítulo, Humberto de Campos conta, depois da crucificação, como foi a vida de Maria de Nazaré, e como ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima. Vale a pena, é lindíssimo aquele capítulo. Eu, cada vez que leio, choro. Enfim, mas vamos então encerrar com a oração dedicada a ela. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Um beijo no coração de todos, meu abraço bem apertado a todas as mães e filhos, e aos meus filhos também, a quem eu agradeço, porque com eles eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Gratidão. Obrigado, Maria José. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação, Zezinho de Mel, e nossa convidada, Maria José Costa. Na produção trabalharam todos os voluntários desse dia, coordenados por Clemente Mancini, e mais uma vez o Rossi, gentilmente e cuidadosamente, procedeu à sonoplastia de mais um Momento Espírita. Nosso muito obrigado a todos e aquele de coração especialíssimo obrigado a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, um feliz Dia das Mães para todas as famílias sintonizadas hoje no Momento Espírita e até a próxima semana, a partir das 8h30 da manhã, de domingo próximo. Até lá!